Pô, tem uma coisa aqui que me perguntaram, eu não sei quando é que você fez isso na sua vida. A gente comete erros na vida. Isso daí foi uma sacanagem. Porque, olha só, assim como eu tô barbado. O Hermes de bigode. Essa época aí, eu namorava a Angélica. Ah, você estava com a Angélica já nessa época? E aí, eu esqueci que tinha essa foto, esse dia que a gente ia tirar essa foto. E eu tava indo pra casa, toco o telefone, a menina fala, Wendy, você tá chegando? Eu falei, meu Deus. Porque como eu tinha quebrado o pau com a Angélica, eu catei o carro e fui embora. E a menina ligou, eu tive que voltar. Mas aonde que tá a sacanagem? Isso aí foi só uma parte que eu falei. A sacanagem foi que a menina falou assim, Wendel, a gente pensou em fazer uma capa assim, assim, assado. E o Hermes já topou. Você topa fazer? A gente, os dois de cos pobre. Coisa pobre. Aí eu pensei, porra, se eu não aceitar, o Hermes já aceitou. Vai parecer que eu sou um babaca. E ela falou a mesma coisa Fez a pro mesma Hermes. coisa com ele. Porque aí quando eu fui falar com ele, ela me falou a mesma coisa. Eu falei, olha que filha. E a gente chegou lá, a gente teve um ataque de gargalhada dos dois, porque estavam os dois ridículos, né? Os dois ridículos. E tem uma foto dentro da revista que nós estamos assim, tipo Aham. um pro outro, e dá pra perceber que estão os dois segurando a risada. Era pra gente estar, mas estão os dois segurando a risada. Porque a gente riu muito, foi engraçado Não, isso. essa foto realmente, ela é histórica por Meu causa disso. cabelo de capacete, bochechudo. Nossa É, senhora. gorduchos, os dois Mas foi estavam. legal, foi Os legal. dois estavam gorduchos. Não, eles não tinham o sapato do Goku. Então, eu tive que ficar descalço. E aí eu falei, pô, mas minha unha do pé tá enorme. Então, pra mim, foi tudo errado. Eu de barba, um cos Ah, pobre, mas também a cortar unha do era só um pé. pedacinho, não era pra pegar tudo, né? A Mas tem foto barriguinha. dentro da revista que talvez meu pé apareça. Não Ó sei. a Olha a ó a barriga. barriguinha. Eu cheguei a pesar O Hermes numa. ainda disfarçou com o braço. Numa época lá da Alamo, eu cheguei a Você pesar estava bem gordinho. 105 quilos. Mentira. Cheguei a pesar 105. Mas você tá ótima, agora você tá Aí eu caí tão pra bem. 90, porque aí eu descobri, eu fiquei diabético, diabetes tipo 2. Aí eu caí pra 90. E você me come isso aqui, o seu Eu porcaria. como doce. Mas você não tem vergonha? Não, mas tá controlada, tá controlada. Aí caí pra 90, fiquei por 90, sei lá por quantos anos, muitos anos, não sei quantos. E aí agora eu tô com 78. Você tá muito bem. Fiquei tão feliz de te ver. Fazia É, tantos anos e que eu eu me não te sinto bem via. também. Você tá leve. O corpo tem muito disso, Uhum, né? A saúde do corpo vem pro olhar, vem pro, né? sim. Muito bem. Aí você virou diretor de dublagem. Quando é que você virou diretor de dublagem? 97. O que Na aconteceu? greve. Isso, olha isso. O que aconteceu? Na Eu greve. resolvi sair do McDonald's. Eu tava numa aula de direito, pensando na vida. O que que eu quero, né? O que que eu quero pra minha vida? E aí eu fui fazendo exclusões. Ah, não quero isso, não quero mais isso. Aí eu sei que eu cheguei à conclusão de que dublagem era o que eu mais gostava de fazer. Era o que me dava mais prazer. E na época, a dublagem pagava mal. E eu ganhava bem no McDonald's. Pagava mal, pagava bem para a dublagem anterior, né? Sim, Já pagava sim. melhor, né? Aí eu falei, dane-se, eu vou tentar. Saí do McDonald's, Que coragem, hein? não sei de onde que eu Tua tive. mãe não lhe matou? Eu acho que essa época eu já não consultava muito ela para as coisas. Porque assim, a gente ajudava em casa, né? Cada um dava a sua parte. Então o importante era que eu continuasse dando a minha parte. Então eu não lembro de ter conversado com ela a respeito. Ah, tô pensando isso, o que que a senhora Você acha? já era um adulto. É engraçado. Ao mesmo tempo em que eu não me sentia adulto para muita coisa, eu me sentia muito adulto e É, responsável porque para outras. o dinheiro faz isso, né? Você É, tinha uma boa retirada, isso exato. Eu ganhava te bem lá dava no uma Mac. segurança, né? Aí, mas eu, cara, eu falei, porra,
eu vou tentar. Aí saí do MEC, parei de fazer testes de publicidade, parei de aceitar convite para teatro, parei com tudo. Falei, vou focar em dublagem. Aí, 8 da manhã, 9 da manhã, 8 da manhã eu fui no MEC, falei que eu queria sair. Saí de lá, eu fui em todos os estúdios de São Paulo, falando, ó, agora eu tô com disponibilidade total, blá, 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 blá. Inclusive, se precisar de um diretor, me chama. Já se Já colocou? é porque eu precisava ganhar, eu ganhava bem no MEC, mas eu precisava pagar a faculdade, prestação de um Aham, carrinho que eu tinha aham, comprado, aham. ajudar em casa, né, a parte que cada um dava. Então eu tinha umas contas para pagar, né? Então já me ofereci para dirigir, porque o pessoal sabia que eu dublava há muito tempo, né? Sim, Vai claro, que. claro. E aí a dubla vídeo. Você O, começou na dubla vídeo? o João falou, cara, o Coutinho vai sair. Marcelo Coutinho. Porque ele abriu o estúdio dele, né? Falou, o Coutinho vai sair. Deu sorte, se apresentou aqui na hora certa. E aí era meio período. Eu dividi esse meio período com o Leonardo Camilo, a gente dividia a produção. E aí comecei a dirigir lá. Mas 2, 3 meses depois, greve. É, E aquela greve exatamente. foi longa. Foi uma Eu falei, greve meu puxada. Deus, eu não acredito que eu saí do MEC. Eu não acredito que eu fiz isso. Porque eu comecei a ficar negativo. Eu entrei no cheque especial para pagar as coisas e tal. Ainda na faculdade. É. Falei, não acredito que eu fiz isso, cara. Mas, no fim, foi uma bênção, porque se eu tivesse esperado, ia ter greve, eu não ia sair. Você não ia sair, claro. E quando acabou a greve, a gente teve um aumento de quase 100%, foi 90 e poucos por cento o reajuste que o É. Pazianotto lá deu. Então, o valor da hora ficou muito bom. E aí, o que aconteceu? Uma, uma semana, 4 dias, sei lá, bem perto, 2 dias, bem perto de acabar a greve, o Camarão me ligou. Era o coordenador da Alamo. Oi, tal, não sei o que, você não quer dirigir aqui e tal. Eu falei, puta, eu dirijo na Dubla Vídeo. Ah, mas aqui eu te ofereço período integral, eu sei lá que você faz meio período, e eu, todo negativo por causa da greve. Aí fui lá falar com o Mauri. Falei, pô, Mauri, não tem período integral pra mim? Você não consegue? Putz, cara, não, tá todo mundo preenchidinho. Aí eu falei, cara, os caras me chamaram lá período integral. Eu preciso. Aí ele, não, beleza, não tem problema, vai. Eu arrumo outra pessoa aqui e tal. Foi numa boa mesmo, assim, né? Aí eu fui pra Alamo, e aí comecei lá, em 97 já dirigindo. E aí, putz, aí deslanchou, né? E aí você virou coordenador, Exato. né? Como é que foi essa experiência de sair do chão, né, da fábrica, né? E de repente ser o coordenador daquela grande máquina? Era Porque uma. a E Alamo tinha era um volume de um trabalho volume enorme, absurdo. absurdo. Hoje, quando eu penso no volume de trabalho que a gente tinha, Aham. era absurdo. E eram todos os clientes do mundo. A gente tinha lá uma estantezinha bem de madeira, assim, aquela que foi feita por alguém que trabalha lá, catou uns pedaços de pau. E aí tinha uns adesivinhos, então era MGM, Era um beta, não Globo, era? não sei o que, tinha um Era um monte. beta já, ainda, né? Era. Quando eu subi já era VHS. A gente escalava no VHS. Tinha como é que é o nome, meu Deus? Um DVD, não. É Um o, aparelhinho de é o VHS player lá. lá de VHS. E VHS player, mas sei lá, deve ter outro nome, né? Eu não me lembro mais. E, Videotape. Não. enfim, vocês entenderam. Aí a gente, eu já escalava ali, no VHS. Foninha, televisãozinha, em cima do aparelho de VHS. E foi muito legal. Foi muito legal, porque E você escalava todas as produções da Alamo. era uma Era loucura. só você que fazia isso. Era a Angélica, ela entrou no lugar do Camarão, Hum. e aí começou a ter um volume absurdo de trabalho, que uma pessoa só não dava conta. E aí, poxa, eu tinha me destacado bastante dirigindo. E o Alan gostava de mim. E aí falaram, você não quer subir para ajudar a Angélica? Eu falei, Ah, quem subiu subo. primeiro foi a Angélica. Pensei que Foi. tinha sido A você. Angélica entrou no lugar do Camarão. Ah, E aí é que
eu, né, de certa forma, eu me destaquei bastante na coordenação, eu acho. Por isso, talvez que você. Na minha cabeça tinha sido você primeiro e ela depois. Porque eu era um cara muito ágil e rápido e de soluções, né? Quando tinha um problema no estúdio, eu já bati o olho, não, vamos fazer isso vai dar certo, né, tá? Sei o quê. O Ronald te ajudava nisso, né? Talvez, talvez, nunca tinha pensado nisso. Acho que o próprio direito, porque assim, a Também o gente era direito. artístico, É. mas assim, você na coordenação, você lida com números, com número de pessoas que você vai usar, como é que você otimiza, como, né? Para quem vai o quê, que estúdio funciona de tal hora a tal hora, alguém vai tirar férias, como é que. Então eu acho que essa coisa de ver o problema, organizar, Você está falando improvisar. do Ronald. Exato, Você está era falando muito lá isso. do Ronald, né? Quando ele chegava, com quem eu vou trabalhar, quem é que eu vou pegar. Eu acho que sim, Olha eu que nunca tinha barato! pensado nisso. Talvez, mais uma coisa que o Ronald deve ter me ajudado. É. E aí foi muito legal, né? Tinha os embates às vezes, porque você tá ali entre a, a, a a direção da casa, né? A parte administrativa e Não, e tal, o você estava cliente e os atores. exatamente e cuidando do financeiro disso, né? Porque o estúdio tem um custo, Sim, né? E está aqui, o elenco tem um custo. Como é que você faz isso caber era terrível, nesse porque pacote? horas você tá defendendo os atores e horas você está defendendo a empresa E não é uma questão nessa de conversa. defesa, De né? mostrar o ponto, Exato. né? Então, eu lembro do Alan uma vez entrando, falando, não, porque o Alan gostava muito de planilhas e números e tal, e métricas. E aí eu lembro que ele entrou uma vez e ele falou, vocês escalaram o da Wiz aqui e colocaram, sei lá, 20 anéis por hora. Mas eu vi no nosso levantamento que a média dele é 27. Aí eu falei, exatamente, Alan. A média dele é 27 por quê? Porque horas ele faz 20 e horas ele faz 33. Dependendo, Então, claro. quando a produção é mais fácil, a A- gente põe É, trinta é e a três. média. A gente põe 33 e não 27 para não sobrar hora de estúdio. Uhum. E aqui, nesse filme particular, que tá 20, por quê? Porque a gente viu que ele é mais difícil, que ele fala mais, que o ator é mais complicado. E eu vou te dizer, se eu puser 27 e ele fizer 20, você vai gastar mais. Porque você vai ter que pagar para ele voltar. E às vezes você vai pagar mais do que Pois é, pagaria. entender isso, né, para quem nunca fez esse tipo de cálculo, né? Aham, Porque as pessoas custam tanto, exato. né? E não é bem assim que Não é bem assim. funciona, Então, né? isso era. E horas eu tinha que virar para os diretores e falar, pô, vocês estão de sacanagem. Porra, não terminou um negócio por causa de 10 minutos, por causa de um café? Ou sério que você Exato. Parou, fez isso no interrompeu, sem... vozerio? Exato. E aí, às vezes, parecia que você está defendendo o É, bolso do é. patrão. É um papel desafiante, né? Mas Que, foi que maravilhoso. depois você foi assumi-lo totalmente como empresário. Sim. Que foi muito legal também, porque eu também não sabia que eu estava virando empresário. Eu também não. Mais uma história da Aliás, eu minha sou por vida. culpa do Hermes. Tudo. É culpa do É Hermes. culpa do Hermes, porque foi ele que me botou para ser do sindicato, ele botou meu nome lá para ser da comissão. Foi culpa do Hermes. Eu lembro, eu fui de comissão que a gente se reunia na sua casa. Era eu, Nelson Machado, Marli, É verdade. Angélica, você. Eu lembro das reuniões lá. Nossa, é verdade. Foi para discutir essa reunião específica, a questão do diretor de dublagem. Sei, eu não lembro. Foi para discutir a questão do diretor de dublagem. E essa é uma história daquelas histórias que é melhor a gente pular um pedaço. Pula. Vamos pular, vamos continuar. O,